RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E nos unimos hoje para falar que sim, vai ter futebol. Campeonato aqui no Brasil vai voltar, é o Campeonato Carioca, hoje às 9 horas da noite, com Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo, no Maracanã, sem público, sem televisão, sem ninguém assistindo, todo mundo naquele radinho tradicional para acompanhar a volta do futebol aqui no Brasil. No mesmo dia, quase 24 horas de diferença da retomada do campeonato inglês. E para falar disso e de outros assuntos, obviamente, Ribeiro Neto com as verdades da vida, as verdades da bola. Tudo bem, gente? Bom dia, um abraço a todos. Estou muito curioso mesmo. Aliás, o dia já amanheceu com notícias, né? É o Queiroz. Agora parece que o Atlético, que eu não sei de onde é que está tirando dinheiro, né? Anuncia o Queno. E hoje tem jogo do Flamengo, quer dizer, sabe? É um dia com bastante coisa aí, né? De qualquer maneira. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso aí, né? Uma pena que não tem televisão, porque seria um excelente entretenimento para a gente, né? Que gosta de futebol e que acompanha e trabalha com isso. Eu só não sei como é que vai funcionar a questão das rádios, né? Elas são autorizadas a entrar para transmitir. Também tem que ver isso aí, né? Porque normalmente as rádios estão... Tubo, então, pode esquecer, né? Porque não tem televisão, não tem tubo. Então, tem que ser presencial para transmitir o jogo. Agora, eu tenho certeza que haverá um celularzinho escondido de alguém, algum funcionário, alguma imagem vai aparecer de um celular ao vivo do jogo do Flamengo. Você pode ter certeza disso. Isso tá garantido, Otávio Hoffmann. Bem-vindo novamente. E para deixar claro para o pessoal de casa, El Bigodon. Cada dia que se passa, o bigode aumenta e o cabelo também. Vem uma vez por semana o programa aqui aparece e uma vez por semana o cabelo tá um pouquinho maior, bigode também, que é reflexo da quarentena, né? Ainda estou de home office, então deixei isso um pouco de lado e tenho me mantido assim. Agora, é um pouco irônico, né? Volta ao campeonato inglês, depois do passar praticamente pela pandemia, começar a reduzir o número de casos, aqui a gente começar a ter campeonato que a gente sequer sabe se vai ter a próxima, né? Porque o Fluminense, os jogadores do Fluminense publicaram um comunicado onde eles são contra o início do campeonato, então a gente não sabe muito bem como vai ser o segmento. E só para comentar um pouco da fala do Ribeiro sobre as rádios, enfim, isso é uma coisa que me chamou a atenção também, que eu fico curioso, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda não sabe como vai ser quando voltar o gauchão, a gente não tem uma ainda sobre credenciamento de ou se vai ser só a televisão mesmo participar dos jogos no local. Otáviozinho, Netflix vai te procurar logo, tenha certeza disso, porque as séries mexicanas estão saindo cada vez mais. Dá só uma reiniciada aí na tua internet que a gente já volta contigo também para não cortar o áudio e a gente se adaptando aqui também com o programa. O cara que provavelmente fez a barba, tem as taças ao fundo, Juliano Brito. Bem-vindo, meu garoto. Boa tarde para toda a galera. Bom dia, né? Porque eu não almocei ainda, então vou dar bom dia. E vou usar uma frase do Montenegro, né, lá da diretoria do Botafogo, que ele falou: para cada gol do Gabigol no Maracanã amanhã, ele disse isso ontem, né, lá na Sport TV, lá no Troca de Passes, para cada gol do Gabigol, uma pessoa lutando pela vida em um hospital de campanha ao lado do estádio, né. É triste mesmo ter a volta do futebol lá no Rio de Janeiro da forma que foi, meio que no carteiraço, assim, do Flamengo. Como disse o Otávio, Botafogo e Fluminense não querem entrar em campo. Botafogo se diz pressionado a entrar em campo, inclusive. E ainda o Montenegro foi mais longe. Ele falou o seguinte: ano que vem a gente vai ter que conversar com a Federação Paulista para saber se ele nos aceita, porque parece que aqui no Rio de Janeiro a gente não importa para a Federação Carioca. Foi bem forte a declaração dele. Alguns jogadores do Fluminense divulgando alguns vídeos na rede social. O Nenê foi um, né, dizendo que é um absurdo voltar ao campeonato. E, cara, não tem como a gente imaginar diferente. O Campeonato Carioca vai ser resolvido no tribunal.
né? Eu acho que está posto já isso, da forma com que está voltando o futebol no Rio, está caminhando muito para esse lado aí. Até na matéria que eu escrevi hoje pela manhã, no site lá da RDC TV, entre lá, acompanha, rdctv.com.br, eu citei 4 palavras e depois eu fui justificando cada uma. Posso estar equivocado na minha própria matéria, mas era econômica, política, judicial e daí entraria Flamengo. Porque o Flamengo mandou em tudo. A questão da reeleição do prefeito no município, que é o Crivella, ele vai com a vice, que é a esposa do Bolsonaro, provavelmente. O Flamengo foi a Brasília nas últimas semanas, se alinhou com o presidente. Então, se alinhou com o presidente e, obviamente, se alinhou com o prefeito. O processo de impeachment do Witzel, que foi aprovado na segunda-feira, agora vai para aqueles trâmites burocráticos de gabinete para analisar e todas as questões. Ele liberando o futebol hoje, a gente está falando de futebol, a gente não está falando do impeachment. Então, lá no Rio de Janeiro também estão discutindo a mesma coisa. Libera o futebol e tira os olhos do âmbito político. Dá uma resguarda para o governo. E questão econômica para o Flamengo, né? O Flamengo que até a Rede Globo solicitou, mandou uma carta lá, disponibilizando tudo, tentou negociar com o Flamengo, mas ainda não chegaram num acordo. E deixei lá no último parágrafo. Até o momento da publicação desta matéria, o Campeonato Carioca está confirmado para voltar hoje. Pode ser que Fluminense e Botafogo entrem na justiça e barrem tudo. Não barrando de jogo de hoje, acredito eu, Guilherme, que vão pelo menos barrar ou adiar, né, a partida da segunda-feira. Quando envolve essa questão política, envolve essa questão judiciária, nossa, é um caos, uma complicação. Otávio Hoffmann do Ribeiro, ele já falou bastante ontem sobre esse assunto. Deixar, Ribeiro, se tu permitires, né, o Otávio falar um pouco da opinião dele do recomeço, depois o Juliano. Então, agora acho que vocês vão estar me ouvindo um pouco melhor. Agora tá bom. Tentei falar na abertura ali, que eu acho um pouco irônico quando o campeonato inglês reinicia depois de o número de casos e de mortes lá começar a baixar. A gente tem um campeonato aqui no Brasil que está retomando com o número de casos e mortes no Brasil ainda acima, mais de 1.000 mortes por dia, né, nos registros. E ao lado do estádio do Maracanã, um hospital de campanha. Então, assim, aquilo ali já evidencia o erro de se retornar ao futebol carioca agora. A gente não tem campeonatos voltarem há tão pouco tempo, tem equipes no Brasil que sequer voltaram a treinar. Então, assim, eu não vejo nem como justificativa de daqui a pouco, não, mas a gente precisa do calendário para o Brasileirão, porque os outros campeonatos também não começaram. Então, a gente vai ter o Flamengo daqui a pouco terminando o Campeonato Carioca antes e tendo que esperar o resto dos campeonatos estaduais para poder jogar o Brasileirão, por exemplo. Então, eu não entendo essa forçação de barra e acho que tem razão quando tu falas na questão política mesmo, né? Que é a única explicação que se tem. Ô, Juliano, eu abordei um tema ontem muito relevante também, que gerou um pouco de polêmica, que é o Flamengão agora, né? Não é o Cariocão, é o Flamengão. É só pro Flamengo ser campeão e botar mais uma taça na era Jorge Jesus. Pois é, cara, complicado. Foi até vou usar também palavra, tô usando palavra de tudo que é representante dos clubes aqui, mas são coisas que eles falaram que tá na mídia aí, né? O Landim, presidente do Flamengo, ele fala o seguinte na reunião lá com a Globo, pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, ele não aceita o valor. Quando ele é questionado por que ele não aceitou o valor, ele disse que o Flamengo é maior do que o Botafogo, o Vasco e o Fluminense juntos, né? Então aí tu já viu a postura dos dirigentes do Flamengo, já tá errado, ele pode até pensar isso, mas ele não pode externar isso, né? Porque a gente sabe que ninguém vive numa ilha. E clube de futebol ele não é diferente disso. No Brasil nunca existiu, e na minha opinião não vai existir, um time que vai virar um Real Madrid, vai sair ganhando tudo. Para mim não vai nunca existir isso no Brasil. Daqui a pouco o presidente do Flamengo, na cabeça dele, ele tá pensando isso, né? E lamentável, cara, a declaração. Tu vê que ele pensa realmente assim e ele agiu dessa forma, né? Como o Flamengo é maior, eu vou atropelar todo mundo, eu vou começar o campeonato. O desespero dos pequenos a gente até entende, né, pessoal? O Bangu, ele já estava, parece que há 2 semanas, com os jogadores hospedados em hotel lá no Rio de Janeiro, já fazendo um isolamento, né? Ainda torcedores e até alguns dirigentes do Flamengo debocharam do Fluminense, dizendo que o Fluminense não teve grana para fazer os testes nos seus jogadores, no staff, o que é ridículo os caras falarem isso, parece uma coisa de colégio. É óbvio que um clube do tamanho do Fluminense vai ter dinheiro para testar todo mundo,
O Fluminense está em desacordo com o absurdo que é voltar ao futebol, que nem o Otávio falou, com o hospital de campanha do lado do Maracanã, né? Assim como o presidente do Botafogo também disse, né, que em primeiro lugar a gente tem que pensar nas vidas, né? Cara, um monte de frase clichê que não precisariam ser repetidas o tempo todo, né? Mas que parece que não entram na cabeça de algumas pessoas. A gente dá muita importância para o futebol no Brasil. É o nosso xodó, vamos dizer assim, né? É a nossa cachaça, que nem a gente costuma falar. É o futebol, a gente sente muita falta, eu sinto falta. Sinto falta de lá dar um abraço no Otávio na SEG, lá quando eu tô indo pro jogo do Grêmio, né? E ele me dizer, ó, não vai fazer M aí, faz assim, faz assado, né? A gente sente muita falta, cara, dessa rotina. Mas, cara, é que nem o Casagrande falou um dia na Sport TV, por presidente do Flamengo até. Por que a pressa, presidente? Porque o desespero, né? Os clubes vão quebrar os principais, os grandes clubes do Brasil? Óbvio que não, cara, entendeu? Então, acho que tem que ter primeiro muita segurança para depois voltar ao futebol. E nisso, cara, o Rio Grande do Sul aqui, ainda bem, né, que as autoridades pensam, tem o lance da bandeira vermelha, da bandeira laranja e tudo mais, que, cara, vai ter uma reunião hoje na FGF, né, e muito provavelmente vão protelar essa data, já estão falando em 9 de agosto agora, 2 de agosto, uma coisa assim, não mais em 19 de julho. E eu, sinceramente, acho que vai para mais para frente ainda, né, mas enfim, é lamentável mesmo o futebol voltar no Rio, acho que teria que ter uma unidade, uma uniformidade, o Brasil todo voltar junto, de repente. Sei que são regiões diferentes, mas, não concordo mesmo, assim, o futebol voltar por lá. Ribeiro, a gente abordou ontem essa questão, né? E tudo indica que sim, o Flamengo vai entrar hoje. Mas tu acredita, você, Ribeiro Neto, como pessoal e profissional, que vai ter um âmbito jurídico aí amanhã, na segunda-feira ainda pro jogo do Fluminense? Pois então, eu poderia até vir hoje, né? Antes do jogo. Né, eu só acho assim, que para isso acontecer, o juiz tem que ser do Fluminense. Falar bem pragmaticamente, o juiz tem que ser tricolor das Laranjeiras para dar uma liminar aí e não sair o jogo hoje. E vale mesmo para a sequência do campeonato. Assim, ó, é complicado tu falar, porque é óbvio que está sendo uma forçação de barra. Óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, assim, ó, é que o futebol é difícil falar, porque a gente acaba lidando também com o aspecto político. Por que isso? Porque o futebol não está desassociado da sociedade como um todo, né? Por que o futebol não pode? Né? Tirando a questão da imagem, da figura, do futebol, ao lado do estádio de campanha, sabe, onde aí o coeficiente de mortes no Rio de Janeiro é muito grande, tirando esse aspecto que é muito importante, mas que traz e denota um certo choque para as pessoas, eu pergunto assim, por que não pode ter futebol? Porque o contato, mas os protocolos estão sendo exigidos ou não? São rigorosos, são cumpridos ou não? É isso que eu me pego, porque senão, se a gente fosse na fria regra do distanciamento, não podia ter supermercado aberto. Essa que é a grande verdade. Né? E os supermercados são essenciais, então ficam abertos e olha quanta gente circula no supermercado. Então, é complicado dizer, porque às vezes parece não ser politicamente correto, tal, mas se os jogadores são 11 de cada lado e mais os reservas, tiverem sido todos testados, né, antes de entrar em campo, sabe, eu juro para você, eu sou um leigo, entendeu? Eu sou um leigo. Eu só não quero a minha opinião só pelo politicamente correto. Eu quero ver uma coisa mais ampla, assim, sabe? Entendo? Eu não sei se eu consigo me expressar, e é difícil me expressar a respeito. A gente fica pisando em ovos para não parecer, mas o Ribeiro tá louco, o Ribeiro quer. Não, eu não quero nada. Eu só quero que onde se puder trabalhar, se trabalhe. Só isso. Né? Porque é impossível a gente imaginar o mundo parado em lockdown. O pessoal não sabe, não existe essa possibilidade. Então é só isso. Deixa eu até dar um adendo referente a uma informação, porque a partida, tendencialmente, ela foi confirmada ontem pela federação, que estava naquela questão da prefeitura, de decreto. Ontem ela foi oficializada. Segundo o protocolo da Federação Carioca de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, as equipes para atuarem
deverão se concentrar 48 horas antes da partida e realizar o teste. O Flamengo não se concentrou e disse que estava tranquilo, que estava seguro, estava realizando procedimentos. Então, além de voltar com o futebol, ok, 48 horas não dava realmente para se concentrar, porque a partida foi confirmada em tempo menos hábil do que isso. Só que 24 horas, enquanto cai a tela, e a gente vai se adaptando também, que hoje eu estou pelo celular aqui. Eu tô com é meio maluco. Pro pessoal de casa. Tá tudo bem aí, Otávio? Tá tudo bem aí, Otávio? É o celular. Logo a gente é o celular suicida, tchê. Olha só. É o celular suicida. Eu prendo ele no tripé, ele se atira. Incrível. E lá no Rio de Janeiro, o Flamengo falou, não vou dormir, não vou concentrar, e azar dos outros, literalmente, né, Otávio? Porque tá no protocolo que tinha que concentrar, o Flamengo falou que não ia e deu. Esse é um aspecto que eu tenho pego no pé há bastante tempo, e eu participei de um programa do Virando o Jogo com o Rogério Amaral, com o médico da Federação Gaúcha, e eu perguntei para ele também, qual o protocolo se houver um surto em algum dos clubes depois que o campeonato começar? E ele não tinha uma resposta. Então, na verdade, o meu receio é que os protocolos não serão seguidos. Não é pelo clube grande, é pelos clubes pequenos. Qual é a condição que o Bangu tem em cumprir com todos os protocolos de distanciamento, de teste a cada não sei quanto tempo, de treino, de não se misturar no vestiário, de todos os outros profissionais também, de se manter isolado? Como é que é a rotina dessas famílias, entendeu? Eu acho que sim, a gente tem setores que estão correndo mais risco porque precisam. Mas nós tivemos casos, por exemplo, de supermercados que foram fechados por algum surto, porque houve um número de casos grandes de Covid-19 e eles tiveram que ser fechados. Só que eu acho que ainda a gente não tem uma segurança para o futebol retornar. Esse é o meu receio. A gente vai ver com o Flamengo, já que vai voltar, bom, a gente vai ver com o grande exemplo do futebol carioca, se isso é uma medida correta ou não. A meu ver, não. Eu vejo muito, Juliano, a parte desse Flamengo que faz o que quer, porque não vai ter punição. E esse é o Brasil. É complicado, o Flamengo não é de hoje, agora ainda potencializou ainda mais, né? Depois das recentes conquistas, depois de toda a grana. Para quem já esteve no Rio, né? Eu já fui algumas vezes pro Rio, tu vê que a maioria das pessoas é flamenguista. O que mais assusta ainda é a torcida do Flamengo na rede social, indignada, xingando o pessoal do Botafogo ou quem quer que seja que vá contra a diretoria do Flamengo, né? Até indo enquanto que o Ribeiro falou, eu acho que mercado, farmácia e tudo mais, e alguns outros comércios são necessários, eles têm que abrir, e infelizmente tem circulação de pessoas, porque é uma necessidade, né? Mas o futebol hoje, e aí eu falo de novo, apesar da gente amar o futebol, não é uma primeira necessidade, né? A gente tem que pensar nesse momento em não pegar o negócio, ficar vivo e comer, né? É o básico, a gente tem que tentar fazer nesse momento. Para não lotar os hospitais. Eu acho que é por isso que evita muito futebol, porque se tu pegar o que envolve um jogo, o staff dos dois clubes, é a imprensa que vai cobrir no local, porque vai ter rádio, né? Não adianta, vai ter rádio lá no Maracanã. Alguém vai ter que transmitir o jogo, né? Porque senão é uma loucura. O Flamengo vai jogar contra o Bangu, volta do Carioca, não tem TV, não tem rádio, quem é que vai ver o jogo, né? Maluco, né? Então alguém vai estar lá para transmitir o jogo, né? A TV Fla, sei lá quem, rádio lá do Rio, Rádio Tupi, enfim, alguém vai estar lá para transmitir o jogo. Então, a nossa situação no Brasil, ela é diferente de outros países, principalmente os países da Europa, né? Lá sim se seguia um protocolo certinho, né, ao longo dos meses. Lá eles fizeram, por exemplo, em Portugal foi feito lockdown, né? O presidente de Portugal deu dinheiro na mão de pequenos e médios empresários, deu dinheiro na mão do povo, liberou catraca de tudo que é tipo de transporte no país para os profissionais da saúde terem livre acesso, conseguirem passar com mais facilidade. Quem era imigrante que não estava legalizado, ele legalizou todo mundo para todos terem acesso à saúde e o povo ficou todo em casa, né? Claro que Portugal ajuda muito porque ele não faz muita fronteira, ele está perto do oceano e tudo mais, mas enfim, Portugal
tá com tudo aberto de novo, né? Tá bem, tá com o negócio controlado. E aqui no Brasil nada disso foi feito. Cada estado falou uma coisa, um estado duvidando do outro. Daí agora o governador do estado aqui do Rio Grande do Sul disse para fazer uma coisa, os prefeitos falaram que não vão cumprir, sabe? Uma bagunça, cara. Então não foi nada feito aqui no Brasil para a gente ter alguma segurança para voltar ao futebol, né? E aí, cara, por mais que a gente fique, né? Mas o que vai se fazer? Tem que voltar. Cara, é chocante, velho. Tu vê um jogo de futebol rolando no Maracanã, o Flamengo fazendo post super feliz, vai voltar o Cariocão com um hospital do lado do estádio, cara. Entendeu? Não tem como tu ter alegria, felicidade. Futebol é esporte do povo, de alegria, que as pessoas, né, curtem assistir, falam, comentam. Que alegria que a gente tem nesse momento. Ainda mais o Flamengo, que tem, sei lá, 50, 60 milhões de torcedores, né, espalhados pelo Brasil todo, principalmente na região norte do país, que está sofrendo bastante também. Qual é a alegria que essa galera vai ter em assistir o Flamengo, né? Então, enfim, o Flamengo não ganha nem cota de TV com esse negócio. Por que o Flamengo quer tanto voltar a ter um campeonato, sabe? São coisas que a gente se pergunta quando tem muita dúvida e muito pensamento diferente, em desacordo, é porque não está pronto para voltar ainda, entendeu? Esse é o grande questionamento. E eu acho que a gente tem que usar como exemplo o que deu certo. Alemanha, Inglaterra, né? A própria Portugal, que para mim é case de sucesso na Europa. A gente tem que ir por esse lado aí, Guilherme. E até nessa parte, Otávio Hoffmann, a gente vai abordando alguns pontos referente, né, à parte da retomada do Flamengo, porque o Campeonato Carioca ele tem mais 4 datas. Caso o Flamengo não vença a Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca, teriam mais 6 datas. Vamos dizer que o campeonato vai acabar ali na primeira quinzena de julho, no caso. E daí o Campeonato Brasileiro, voltando só em agosto e setembro, os clubes também vão ficar mais 45 dias sem atuar. E faz o que nesse tempo? Cria um campeonato novo? O que o Flamengo vai pensar? Ah, não, vem cá, Dona Globo, vamos transmitir um amistoso meu contra o meu sub-20? Se fosse para fazer esse tipo de jogo, esse tipo de amistoso, que fizesse agora, né? Porque justamente o período que os clubes vão ficar parados depois, talvez seja pior do que ficar parado agora, porque aí vai pegar os demais clubes, né, da Série A num embalo, já num ritmo, e os clubes cariocas vão ter que ficar um tempo sem jogar jogos oficiais para ter o Brasileirão, se é que vai ter, mas eu acredito que se for, vai ser ali por setembro também. Ribeiro, tá precisando de dinheiro? Sempre, né? Vai lá no Atlético Mineiro, então, tá? Lá, mas isso vai ter um custo, né? A gente sabe como é que termina essa história aí, né? Hoje não tem uma reunião às 14h entre a Federação e o Governo do Estado, de novo, tem uma reunião, né? E o que eu ouvi falar é que querem estabelecer uma data, né? Que tem uma data, porque existem previsões, essas previsões não estão sendo sempre não passa o pico e tal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí é triste falar isso aí, é triste. Mas, gente, não tem alternativa, tirando uma vacina que a gente não tem conhecimento de que vai existir tão cedo, de que as vidas se transformem em normal não sei quanto tempo. Não tem condição. O vírus está aí. Mesmo na Europa, onde os jogos já retornaram sem público, é verdade, o vírus está lá. O que diminuiu foi o pico, diminuiu os casos, mas o vírus continua lá. Aqui no Brasil, o vírus vai permanecer. O que eu digo sempre é que nós vamos ter que, em determinado momento, aprender a conviver com o vírus. Seguir protocolos, ter segurança, mas conviver com o vírus. E por que eu estou dizendo isso? Porque prever data é chute no escuro. Não. Então vamos definir hoje aqui na reunião que o Campeonato Gaúcho vai voltar no dia 1º de agosto. Tu não sabe! Porque se os números estiverem parecidos com os de hoje, o Estado talvez não dê a licença para voltar a jogar. Então, ou vai se levando com a barriga até... Isso que eu gostaria. Vou ver se agora eu conecto minha cabeça.
delimita um prazo para dizer que não vai ter, entende? Ao invés de delimitar um prazo para dizer que vai ter, é mais fácil você dizer, olha, até dia 15 de agosto, se não tiver condições, não tem campeonato. Fica mais fácil para pelo menos as pessoas se preparar para não ter, entende? É o que eu acho. Porque Grêmio Internacional vive uma realidade, os clubes do interior vivem outra. E a coisa está indo. Daqui a pouco vai ser que nem o Macaé, que vai disputar o Campeonato Carioca, como eu falei, só com jogadores amadores. Ou que vocês acham que o Pelotas, o Brasil, Novo Hamburgo, São Luís, eles não têm condição de manter jogadores profissionais por contrato, porque eles não jogam o ano inteiro. Eu estou falando uma forçação de barra, né? O Brasil até joga, a Juventude joga, tem a Série B e tal. Mas não tem condição, não tem estrutura para isso. Né? O esportivo, pegar o esportivo, né? Não adianta ficar empurrando com a barriga. Então eles vão jogar com o amador. Então delimita, ó, até dia 15 de agosto. Se não voltou, Caxias campeão, vai um abraço. É isso aí. Senão vão ficar essa roda aí girando. Cachorro atrás do rabo, né? Não tem. Até o Flávio Tachi, né? Querido Flávio, sempre participando conosco. Como disse o Ribeiro, né? Não existe normalidade em uma doença que se desconhece. Não existe cura e muito menos a vacina. O Maicon Santos coloca um ponto bem importante aqui, que agora entrou mais algumas mensagens, eu me perdi aqui. O problema é que voltando lá no estado do Rio de Janeiro, de maneira atabalhoada, e der coisa errada, aqui vai se pensar 3, 4 vezes para retornar. Porque qualquer coisa que der errado lá vai prejudicar a retomada do Brasil inteiro. Fábio Barbosa, parceiraço. Ó, o Marco Antônio Arnold aqui também entra. Volta a futebol. Os times estão se preparando. E as arbitragens, como estão? Olhei ontem um jogo do campeonato inglês, meu chapéu. Até o aparelho falhou e o VAR não podia validar o gol. Realmente, ontem na questão do campeonato inglês, até o Davi Luiz voltou a falhar, né? O Davi Luiz, meu Deus do céu, entrou no lugar do Pablo Mari no primeiro tempo lá contra o Manchester City, deu uma borrifada na bola para trás, daí depois me faz um pênalti e é expulso. Cara, coitado, na volta do futebol, marcante o recomeço dele. O Otávio lá com o seu celular suicida, agora com a sua imagem travada, suicida também. E a gente vai rapidinho. Travado. Então, para tu arrumar teu celular suicida aí, agora meio-dia 28, aqui na RDC, lembrando, hein, gente, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem. O site está aqui na tela para você. Entra aí no site, acesse, fique por dentro de toda a programação do CERS. 3 minutinhos, a gente já volta falando sobre o dinheiro do Atlético Mineiro. Fica aí. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. De volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também na Claro Net TV pelos canais 24 e 524. Sua participação no Facebook, no Twitter, no YouTube, lá no site também, rdctv.com.br, é muito importante. Compartilhe, mande para os seus amigos as notícias que vai ter futebol hoje sim, mas só pelo rádio. O Flamengo não se acordou ainda, se acordou literalmente, né? Não teve acordo e ainda não se acordou para a vida do Flamengo, porque como a gente estava falando aqui no intervalo, brigou com todo mundo, não quer nem saber, não tem televisão, não tem nada. A gente vai ouvir na rádio esse jogo e tem vários aplicativos aí que o pessoal sabe, né? Gosta de colocar um dinheiro lá pra gente não falar de apostas, mas que dá pra ver o mapinha dos jogadores, como se fosse um videogame mesmo. Então vai ficar lá vendo o mapinha dos jogadores, como é que eles estão jogando e fazendo previsões. Eu conheço isso. Ah, te mostro depois, Ribeiro Neto. Depois a gente te mostra.
Eu tô meio por fora São as dessas novas coisas. tecnologias, Ribeiro Neto. Novas tecnologias. Bem, cara. Mas é interessante. Dá para assistir a segunda divisão do Irã, da Malásia. Umas coisas meio Ah, perdidas é, por lá. cara? É. Mas eu assisto Nossa muito. senhora. Ô, Ribeiro, vamos falar um pouquinho de Atlético Mineiro. O Atlético que agora com o Sampaoli tá trazendo um caminhão de reforços e agora o atacante Keno, né? Que fechou o contrato até 2023 com a equipe lá de BH e o dinheiro tá vindo de um lugar que a gente sabe e o rolo que vai dar lá a gente também sabe. Pois então, né? Vai na contramão de tudo que a gente tem como presente nessa situação dos clubes, né? O Atlético. Bom, o Jô foi contratado pelo Corinthians, que deve 3 vezes de salário. Eu não vou repetir o discurso que eu dei ontem aqui a respeito de fair play financeiro, né? Da irresponsabilidade dos dirigentes. Só que esse dinheiro aí que é emprestado, porque esse dinheiro aí é de um investidor. Esse dinheiro aí tem um custo. Né? Esse tem um custo. Porque o investidor empresta dinheiro para ganhar depois. Como é que ele ganha? Ganha na valorização do time, que ganha títulos, e na revenda de jogadores das categorias de base. É isso aí que acontece. Só que se não dá certo, o clube fale. Isso aconteceu com o Cruzeiro. Né? Então, o inacreditável é que do lado não serviu de exemplo para o outro. Tá? O Cruzeiro fez, está atolado e o Atlético resolveu imitar. É um negócio impressionante, né? Bom, mas enfim. Dizem, né, para os mais apaixonados que qualquer coisa vale por causa de um título, né? Aí nós vamos entrar de novo naquela história da religião, né? Te promete coisas que não são palpáveis, né? E você vai fundo cegamente. É isso aí, é a vida, velho. Ô, Juliano, a gente falando de título, né, vendo a Taça da Libertadores ali atrás, a gente abordou muito a questão de quem tem na base traz resultados também para o profissional. E a gente observa o Grêmio, né? Agora, na questão das laterais também, Matheus Nunes está subindo, teve renovação contratual, ainda a questão da oficialização e tudo mais. Só que o Atlético Mineiro não tá nem aí para a categoria de base, contratando o Marrone, contratando o Keno, trazendo o Sampaoli e por aí vai. Pois é, o Matheus, inclusive, falei com ele agora de manhã, tá indo renovar às 14 horas o contrato, né? 3 anos de contrato, tá super feliz porque ele é muito gremista, né? Ele mandou para mim uma foto de uma máscara de acrílico do Grêmio que ele mandou fazer, escrito Imortal Tricolor, para ele treinar, é uma figuraça, assim. É muito gente boa, tem uma família com 15 irmãos, ele é de Livramento, é um guri muito querido, desejo muito sucesso para ele, que ele consiga subir e jogar muito na nossa lateral esquerda, né? E, cara, em relação ao Atlético Mineiro, velho, ele tem 15 irmãos, cara. É uma coisa que eu também não acreditei. Quando a gente entrevistou ele, eu falei, cara, mano, teu pai e a mãe não tinham TV, não tinham nada, porque, meu Deus do céu, ele não, eu tenho 15 irmãos, ele falou. Então, cara, ele disse que o sonho da vida dele era jogar no Grêmio, porque ele é muito gremista, né? Até nessa questão, só para entrar numa questão mais social também da parte, não sei como é a situação financeira da família e tudo mais, só que levando o caso dele da família, com 15 irmãos, e que acontece muito também, a gente sabe, em São Paulo, no norte do país, a pressão, né? Todos os irmãos colocam a pressão em cima dele porque ele tem que dar certo como jogador de futebol para salvar toda a família. Que bom que está dando certo a carreira do Matheus, capitão nas temporadas, nas categorias de base, grande jogador que vai dar bons frutos para o Grêmio. É o arrimo de família. Oi? Oi? O arrimo de família, como se chama. Exatamente. Só que o legal é que a família dele, a maioria dos irmãos, ele tem irmãos bem mais velhos também. Ele disse que a maioria já está muito bem encaminhado, né? E o pai sempre esteve junto com ele, a mãe também. Então tu vê que tem uma estrutura de família legal, cara, para o guri poder pensar mesmo só no futebol e não acabar se atrapalhando como muitos se atrapalham aí. Mas falando um pouquinho da questão do Atlético, a gente fala muito da cartilha do rebaixamento, né? Vários clubes seguiram essa cartilha aí, cara. Não adianta porque é matemática, coisa. O Cruzeiro foi assim, o Inter tá aqui para provar que foi assim também, o rombo foi até maior, pelo que todo mundo fala aí, e sai na mídia. Os caras roubaram grana mesmo, na cara dura, além de contratar muito errado, dividir salário de jogador com dirigente, um rolo do caramba, né? E o Cruzeiro foi recentemente, seguiu a risca a cartilha certinho para cair para a Série B também, investindo em jogadores, salários super altos.
o Keno foi muito especulado no Grêmio no começo da temporada e rolou um namoro entre o Keno e o Grêmio. Né? Não digo que ficou perto de acontecer, porque o salário dele era muito alto no clube que ele estava no mundo árabe, não me lembro o nome do clube dele agora. E pro Atlético trazer o jogador, cara, no momento de pandemia, olha, cara, é complicado pro cara aceitar sair de onde ele tá ganhando uma boa grana para vir pro Brasil de novo, né? Investiram, acho que quase 20 milhões no Marrone. Eu até botei esses tempos no Twitter, ele falei, pô, o Marrone, cara, 20 milhões, nada contra, entendeu? Aí um cara do Se Atlético fosse o assim Marrone do Bruno Marrone, até rolaria, né? Pegaria o retorno em shows. Mas esse Marrone não leva. Pois é, cara. E aí até um torcedor do Atlético botou assim pra mim, Juliano, se tu soubesse o aporte que o Atlético tem, tu ia querer ser atleticano, nem se compara com o Grêmio. Eu falei, cara, tu não sabe a situação do Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, então, né? Porque o Grêmio é um clube que trabalha certinho, dentro, né, do correto, super ajustado. O Grêmio sempre faz um planejamento no início da temporada pessimista, tipo assim, nós vamos chegar em 8º no Brasileiro, vamos passar só da fase de grupos da Libertadores e a gente talvez seja campeão gaúcho. O Grêmio faz planejamento em cima desse tipo de visão, né, ao longo da temporada. Então faz o planejamento pessimista, o que vier é lucro, entendeu? Então acho que é basicamente isso que todo clube teria que fazer, né? E aí a gente vê o Flamengo, apesar da toda a loucura dando aula nisso, a gente vê o próprio Palmeiras, porque tem uma madrinha rica por trás, que nem eu costumo falar, também dando aula de gestão, né, porque tem a grana para poder se manter, e o Grêmio das suas próprias forças também, dando exemplo aí para o Brasil de como faz uma boa gestão. E o Atlético, cara, é uma pena, porque aquela gestão, a política, da política mesmo acaba imitando a política dos clubes, né? Na minha gestão, nos meus 4 anos, 2 anos, 3 anos, eu vou ser campeão, vou deixar meu nome na história e a próxima gestão azar, entendeu? Mas não é FIFA, né? Não é videogame que tu vai resetar no final da temporada, vai zerar e vai começar de novo. A conta fica, a conta chega, os caras têm que receber. Enfim, tu tem sempre que pensar no bem do clube, né? Em quem vai assumir depois, como é que vai seguir. Porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais um clube que é bem gerido, que tem as contas em dia, que faz as coisas dentro de uma certa coerência e não faz loucura, o cara vai colher títulos automaticamente. Pode demorar, mas vai colher títulos. O próprio Inter, cara, fez isso nos anos 2000, né? Com venda de jogadores da base e tal, e se perdeu. E é o que o Grêmio tem feito hoje. Eu prefiro ficar 2, 3 anos comemorando superávit do que depois acabar amargurando um rebaixamento para a Série B, né? Por causa de conta. E aí, seu Otávio Hoffmann, o que tu tá analisando desse Atlético Mineiro? A cartilha sendo seguida para o rebaixamento ou um super time para São Paulo comandar e levar a uma Libertadores da América? O Otávio respondeu com a cabeça, tá tudo certo, a gente vai seguindo. Aí, voltamos, a gente. Esse celular suicida aí do Otávio Hoffmann derruba até a gente aqui apresentando o programa, cara. É um negócio impressionante, né? Olha aqui, sabe que a categoria de... qual é sabe que a categoria de base não tem projeção de volta, né? O que vocês têm de notícia aí? Não tem. Da base não tem notícia. O Grêmio especula voltar com a transição mês que vem, mas só para treinar, né? Porque campeonato realmente, olha, nenhum. Não... E tem eu tô dizendo para vocês que é um... campeonato. Fala, Juliano. O CTL Dourado tá em obra também, né? Eu acho que também dificulta para poder treinar, apesar de ter vários campos lá. E o Grêmio tá aproveitando para tocar a obra, já tem 50% concluída, né? É um ano perdido para uma geração, né? É um ano perdido para uma geração. Isso faz uma diferença danada, hein? Porque você imagina, para aqueles jogadores que estavam numa idade assim de... Quando voltar, o Diego Rosa, que era um guri, já vai estar na hora de ser profissional, né, cara? O Pedro Lucas, esse jogador... o Prached já vai ser adulto. Cara, é impressionante. Um ano faz muita diferença, cara. E nós estamos à mercê de perder uma temporada inteira, cara. É um ano. Bom, basta ver que o Mateuzinho, tá? O PP, esses jogadores correm o risco de não ir para a Olimpíada porque a idade estourou. É verdade, cara. Eu não tinha me dado conta disso. Um ano é tão importante, o ano assim, que os caras muitas vezes fazem gato, né? É de tão importante que um ano faz diferença. É isso aí, cara.
tá para sair uma decisão lá do COI, da FIFA, para liberar jogadores até 24 anos no ano que vem. Tá para sair, mas até hoje eles estão fora das Olimpíadas em Tóquio 2020, se sair Tóquio 2020, né? Porque se a gente está pensando agora com o futebol, que tem uma condição 2021. financeira muito grande, interesse de televisão, vamos pensar lá dos nossos colegas ali do atletismo, do badminton, sabe, de todas as outras modalidades esportivas, 2021, desculpa, todas as outras modalidades esportivas, sem projeção alguma. Campeonato Nacional de Atletismo esse ano, olha, não vai ter. Campeonato de judô, não vai ter. Karatê, não vai ter. E aí? Ano perdido para todas as modalidades esportivas, uma complicação grandiosa para a geração mesmo, Ribeiro. Não tenha dúvida nenhuma. Cara, para minha idade, então, um ano faz tanta diferença. Vocês não sabem. É, isso aí. O ano faz muita diferença, gente. Mas mesmo assim, cara, pô, eu até vejo aqui, por exemplo, existem as escolas hoje que estão tentando se adaptar à questão online, né? Quem diria que o EAD, o ensino à distância, ia ser ao lugar comum, né, cara? Antes até era meio colocado o EAD como uma coisa meio pejorativa. Ensino à distância, isso aí. Não, hoje em dia as escolas, as instituições têm que estar preparadas cada vez mais para o ensino à distância com tecnologia para isso. Mas ainda assim, eu temo muito pelo conteúdo dos alunos, né? Eu temo muito pelo conteúdo de não ser totalizado daquilo que o ano tinha que ter realmente, porque ainda é diferente do estudo presencial. Então, faz muita diferença. E tomara, isso aí eu não tenho muita esperança, porque a gente sabe como é que é o ser humano, né? Que a gente vai aprender alguma coisa com o que está acontecendo. Eu sinceramente acho que não, porque o ser humano ele é o mesmo desde que ele é considerado ser humano, né? Os seus valores são os mesmos, só muda a tecnologia, mas os seus sentimentos, suas emoções, seus erros e acertos são os mesmos de sempre, né? Então, enfim, tudo isso para dizer para o seguinte, que eu não aguento mais, cara. Volta a vida. Ribeiro, eu e Juliana, a gente vai ensinar você a assistir jogos online. Tudo. Tu vai assistindo o jogo que tu quiser, não. Pode ser também virtual, pode ser tudo. Não. Eu tô numa idade que virtual não faz nenhuma diferença para mim, cara. Eu preciso realidade, cara. Deixe para vocês da nova geração aí que se contentam com o virtualismo aí. Eu não, tô fora. Até para dar uma explicação para o pessoal de casa, né, que estava o nosso Otávio Hoffman conosco, daqui a pouquinho ele deve retornar também. A gente está se adaptando, estou pelo celular, estou na emissora agora. O meu fundo do Juliano parece ser iguais, mas aqui é uma arte de criação mesmo, não é tijolinho de verdade ali, ó. Então, não estamos no mesmo ambiente e logo a gente retorna também para as câmeras, para o videoálbum, tudo mais que a RDC oferece para nós. Juliano, falando um pouquinho mais ali, voltar para o Grêmio agora mais especificadamente, Matheus Nunes, cara, é uma esperança para o Grêmio, a gente abordou um pouco ele, mas eu vejo ele com bons olhos. Cara, o Matheus é um bom lateral, né? Ele começou como meia na categoria de base, ele era camisa 10, tem uma certa habilidade, um lateral esquerdo não é desses laterais mais defensivos, né? Ele também vai muito bem no apoio, ele é muito raçudo também, né? E também é da idade, esse lance de ter muita raça, muito vigor físico, mas eu acho que pesa muito o fato de ele ser muito gremista, cara. A gente entrevistou ele na Rádio Pachola no final do ano passado, acho que foi, não, final do ano passado, ou início desse ano, não me lembro, acho que foi início desse ano a gente entrevistou ele lá, e cara, ele conhece muito do Grêmio, né? É um guri que é da aldeia, aqui, como a gente costuma dizer, então sabe muito bem o que é rivalidade Grenal. Depois que o Grêmio perdeu a Copa São Paulo, ele discutiu com os guris do Inter lá também, porque esse time do Grêmio sempre ganhou daquele time do Inter na base, acabou perdendo justamente a final, e ao meu ver jogando melhor, inclusive errando gols com um jogador a menos, né? Mas enfim, não veio o caso, então... Também. Do zagueiro, né, que acabou indo no alambrado e tudo mais. Enfim, paciência acontece, né, cara? Nem sempre eles vão vencer na base, é importante eles terem uma experiência de derrota, até para saber aprender e lidar, né, muito bem com a derrota. Então, cara, o Matheus eu acho que é muito promissor. A gente tem o Cortez, que já tem 35 anos, né? O Caio Henrique foi embora. A tendência é o futebol do Cortez
começar a decair ainda mais, embora eu ache, Juliano, que ele acabou muito bem a temporada passada, principalmente na questão física, né, o Cortez, mas eu acho que a tendência é cair o futebol dele, o Caio Henrique foi embora. A gente vive uma pandemia, o Grêmio não vai contratar jogadores agora. Se especularam aí o Jorge, especularam o Diogo Barbosa, que eu acho um excelente lateral do Palmeiras, vários jogadores. Cara, o Grêmio não vai trazer ninguém agora, né? Inclusive tem um dirigente do Grêmio que eu converso muito, que ele diz assim pra mim: Juliano, toda vez que eu pergunto, eu encho o saco pra perguntar, né? O Ribeiro sabe que ele tá sempre perguntando pros caras pra tentar catar informação dele. Ele fala assim pra mim: Juliano, vou repetir pela 1000ª vez pra ti, a gente precisa sobreviver. Não tem cabimento a gente contratar agora, reduzindo o salário de funcionário, reduzindo o salário de jogador e trazer um jogador. É até antiético. Então o Grêmio não vai contratar agora. E aí tem uma grande oportunidade para a base, né? Tem o Guilherme Guedes, que já teve algumas oportunidades, foi emprestado para a Ponte Preta. E daqui a pouco, por que não? O da vez pode ser o Matheus, né? Vai estar ali no transição. Transição a gente sabe que se comunica direto com o Renato Portaluppi, com o Alexandre Mendes e tal. E se ele tiver um destaque, daqui a pouco ele pode subir por profissional e, né, conseguir cavar o seu lugar no time. Até conversava com ele, falei para ele, pô, a gente tem um exemplo recente do Marcelo Hermes, né? Que é um guri que despontou muito bem. Eu achava ele um bom lateral esquerdo. E aí, por causa do empresário, bateu o pé que queria mais, tá? O Grêmio afastou, foi pro Benfica, hoje tá lá no Goiás. E ele não é um cara velho, né? Um cara super novo, né? Então, o Matheus não, cara. Ele falou pra mim que eu quero é subir meu sonho e entrar, pisar na arena como titular do Grêmio. É o sonho da minha vida e tal. Então, torço muito por ele, cara. É um guri daqui, gremista, gaúcho, né? Tem muito carinho pelo clube, que ele tenha muito sucesso e eu acho que ele tem muita qualidade para isso também. Ribeiro, mais um da base para ser lapidado por Renato Portaluppi, o lapidador. Pois é, e essa posição tá vaga, né? Eu adoro o Cortez, tá, Juliano? Adoro, poxa, um cara legal pra caramba, cara. Tu vê que ele é gente boa, cara, cara família, cara. Pô, o Cortezinho é fantástico e tal. Cara, mas ele não sabe cruzar, velho. Ele não sabe cruzar, cara. Ele estraga todas as jogadas pelos setores esquerdos, ele não sabe cruzar. O que eu vou fazer? Tu imagina se ele soubesse cruzar? Mas aí ele tava no Real Madrid, Ribeiro. Pois é, cara, mas o Grêmio precisa de alguém que saiba cruzar, cara. Não sabe, é difícil tu defender o Cortez, cara. O Ribeiro tem até uma tese, né, que ele defende, que um gol do Diego Souza, se eu não me engano, que cruza o Cortez, mas tem desvio do zagueiro. Então foi um cruzamento certo e não, né? Óbvio! Qual deles? Eu não me lembro agora. O único gol que diz, olha, o Cortez cruzou, não, a bola bateu no pé do defensor e subiu, aí o Diego Souza deu de cabeça. Ah, foi o gol do Diego Souza na estreia dele, né, na reestreia dele no Grêmio, nesse ano. Isso. Esse mesmo. Ele pulou no segundo pau, não lembro contra quem foi, acho que foi no Novo Hamburgo, não me lembro agora. Cruzeirinho? Eu vou pesquisar aqui. Cruzeirinho, isso aí. E o do Grenal foi o Cebolinha, né? Sim. Não, no Grenal, sim. No Grenal? O Cebolinha cruzou e o Diego Souza marcou. É isso aí. Então é isso, cara. Se ele soubesse cruzar, cara, pá, titular absoluto. Agora tem esse kit também, né? Já falei e repito. O Henrique aí, o Caio Henrique, pra mim, jogou só 5 jogos, mas não mostrou absolutamente nada. Entendeu? De novo. Não vi nada dele. Eu concordo. Eu acho que quando o cara é muito extra classe, o cara tem que chegar já mostrando. Mas tem que se adaptar mais. Quando o cara é tão diferenciado como falava que o Caio Henrique era, ele já teria que chegar mostrando que joga muita bola, que é diferenciado. E eu vi alguns jogos dele na seleção de base, também não achei o... Sabe? Com o Cortez eu me sentia pelo menos ele seguro. Perdeu a vaga pelo menos eu sei que... em alguns jogos, né? Isso aí. Então, daqui a pouco a Maris que vem para bem. O Grêmio poupou 5 milhões nessa aí, entre a grana que teria que pagar ainda para o Atlético de Madrid mais salários. Vai investir na base, que daqui a pouco o Matheus vai subir e estoura, e daqui a pouco o Grêmio vende por uma boa grana. Né? Tá aí o Alex Telles para provar, o Grêmio fez investimento na base do Juventude, vai pegar uma grana agora pela venda dele para o PSG, assim como vários outros que podem ser vendidos. O TT pode render uma boa grana ao Grêmio, está concorrendo ao prêmio de Golden Boy aí na Europa. Então, cara, a base para mim é o futuro. Eu falava muito esses dias com um amigão meu que é setorista do Santos lá, e um abração para ele que é o Quintino, né, que sempre
traz informação pra gente e tal. E eu falei pra ele, pô, cara, uma coisa que eu acho muito legal no Grêmio hoje é que o Grêmio tá fazendo muito parecido com o que o Santos sempre fez. E a torcida do Grêmio tá começando a se acostumar a ter mais paciência com o jovem, né? E antes ela tinha muito mais paciência com o medalhão que vinha pra cá, não com o jovem. Hoje não, hoje é o contrário. Eu vejo que a torcida do Grêmio perde a paciência rapidinho com os caras que vêm aqui já consagrados e não conseguem jogar, e tem um pouco mais de paciência com os jovens. Eu acho que tem que ser isso. O futebol brasileiro, o futuro do futebol é a base, né? Por que os europeus fizeram um baita trabalho de reformulação de base? A seleção da Alemanha, a própria Inglaterra agora, com o Rashford no ataque, com o Sterling, enfim, com grandes jogadores despontando de base. Porque é o futuro, cara, não adianta. Por que o futebol brasileiro não ganha mais nada? Porque a gente não revela mais ninguém. Antes a gente tinha 5 Neymar, por exemplo, a gente tem 1 hoje. Então esse é o grande problema, a gente não revela mais ninguém, traz o jogador de fora, aposta no medalhão, vem o argentino que habla aqui, pata dura, né, pé duro, como diz o Michael, vem o argentino pra cá, porque habla, é cabeludo, né, bonito e tal, barbudo. Ah, não, esse aí a gente tem que ter paciência, pô, o cara jogou no não sei o que, La Plata. Tá louco, cara, entendeu? Não tem que ter paciência nada, tem que ter paciência com a base, que é o futuro do nosso time. Juliano, obrigado, cara, mais uma vez. Cara, obrigado, agradeço. Desculpa se eu falo demais, às vezes eu me emociono aqui, né? Mas são ossos do ofício, eu acho que é normal isso. E sempre um prazer estar com vocês aí. E eu sempre acabo entregando a idade do Ribeiro, né? Porque eu gosto muito de estar conversando, debatendo com ele aqui. Porque, pô, quando eu tô lá na Band, lá assistindo o Ribeiro, em todos os canais que ele trabalhou, rádio. Eu escutei o Ribeiro gritando, ele pode estar salvando o Grêmio do Galatos, né? Lá na Batalha dos Aflitos. Então eu acabo entregando, né? Além da careca e da barba branca, eu entrego a idade do Ribeiro também nessas aí. Mas é um prazer, cara. Ribeiro, pra fechar contigo então. Eu fico muito honrado e não, eu não tenho problema. Eu sempre digo o seguinte: eu já estou velho, né? Muita gente tem que chegar lá, né? Então, se cuidem. E eu fico honrado, pô, cara, toda vez que alguém lembra da minha trajetória, eu fico muito feliz, né? É porque, né, alguém ouviu, né? Isso que é o bom, né? Tá bem, gente? Um grande abraço. Mas agora tu tá descobrindo quem eram os numerozinhos. Tá bem, então. Um grande abraço, boa tarde, se cuidem, até amanhã. Gente, Vogel, conectividade que nos une aqui na RDC TV e também CERS. Há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem. Site aqui na tela, pega seu smartphone, pega seu notebook aí, seu computador, acessa e fique por dentro de toda a programação e novidades do CERS. Beijo, se cuide e radinho hoje 9 horas da noite, Flamengo e Bangu. Tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.